crew now departing from their crew quarters. 10, 9, ignition sequence start. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. But it's very pretty out here. The lighting halfway decent? Yes, indeed. They got the flag up now. You can see the stars and stripes on the left. Up now. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Rocket Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're bringing it in. Hey, we're going to be busy for a minute. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Em 20 de julho de 1969, 500 milhão de pessoas prenderam a respiração enquanto um homem pisava em um mundo alienígena. Ele se tornou o ser humano mais famoso do planeta, um herói imortal, uma verdadeira lenda da aviação e do espaço. Mas o que as câmeras não mostraram foi o homem por trás do visor refletivo, um homem frio, calculista e, acima de tudo, quebrado por dentro. A história de Neil Armstrong não é apenas sobre o triunfo da engenharia humana, é a história de um piloto de caça que dançou com a morte dezenas de vezes, de um pai que sofreu a dor mais inimaginável e de um herói que foi devorado pela própria fama. Hoje, em Lendas da Aviação, vamos desvendar a vida trágica do primeiro homem a caminhar na Lua. Antes de ser um astronauta, Armstrong era um guerreiro. Na Guerra da Coreia, aos 21 anos, ele voou 78 missões de combate e a morte quase o alcançou cedo, quando seu caça F-9F Panther foi atingido por fogo antiaéreo inimigo. A asa foi cortada. Apenas com pura frieza e instinto, ele conseguiu ejetar atrás das linhas inimigas, sobrevivendo por um milagre. Mas o perigo era o seu combustível. Como piloto de testes, ele rotineiramente levava máquinas instáveis ao limite absoluto. Em maio de 1968, apenas um ano antes da Apollo 11, Neil testava o Lunar Landing Dressage Vehicle, uma máquina apelidada de cama voadora. A menos de 30 metros do chão, o veículo perdeu o controle. Faltando menos de 2 segundos para uma morte brutal, ele conseguiu ejetar. O veículo virou uma bola de fogo. Naquela tarde, Neil simplesmente voltou para sua mesa e continuou trabalhando, sem emoção, sem pânico. Essa frieza o tornou o candidato perfeito para Apollo 11. Mas essa armadura emocional tinha um preço. A maior tragédia da vida de Neil Armstrong não aconteceu no espaço, aconteceu na Terra, em 1962. Sua filha Karen, carinhosamente chamada de Muffy, foi diagnosticada com um tumor cerebral maligno. Ela tinha apenas 2 anos de idade. Durante meses, Neil tentou desesperadamente salvar a filha, mas no dia 28 de janeiro de 1962, a pequena Karen não resistiu. Amigos e biógrafos afirmam que algo dentro de Neil morreu naquele dia. Ele nunca mais falou sobre ela, nem mesmo com sua esposa, Jeanette. Em vez de lidar com o luto, Neil fez o que sabia fazer de melhor. Ele fugiu para o trabalho.
Semanas após a morte da filha, ele se inscreveu no programa de astronautas da NASA. Sua primeira missão espacial, a Gemini 8, lançada em março de 1966, deveria ser um marco técnico, o primeiro acoplamento de duas espaçonaves em órbita. Armstrong e seu copiloto, David Scott, acoplaram com sucesso ao veículo-alvo Agena. Mas o triunfo rapidamente se transformou no pesadelo mais sombrio do programa espacial. Subitamente, a espaçonave começou a girar fora de controle. No vácuo silencioso do espaço, o giro se tornava cada vez mais violento, atingindo a terrível marca de uma rotação completa por segundo. A força G estava empurrando o sangue dos astronautas para longe dos seus cérebros. A perda de consciência e a morte iminente estavam a segundos de distância. O que Neil Armstrong fez? Ele não gritou no rádio, ele não hesitou. Com a visão em túnel e prestes a desmaiar, ele raciocinou que o problema estava nos propulsores da sua própria cápsula. Em uma manobra de emergência nunca antes testada, ele desligou o sistema principal e ativou os propulsores de reentrada, os únicos que garantiriam sua volta para casa, para estabilizar a nave. Ele salvou a missão e salvou suas vidas. Para a direção da NASA, não restava mais dúvida. Se alguém poderia pousar na Lua e lidar com o desconhecido, este homem era Neil Armstrong. O que nos traz de volta aquele dia de julho de 1969, faltando apenas 30 segundos de combustível, o computador da Apollo 11 apontava o módulo para uma cratera mortal. Com as mãos firmes no manche, Armstrong planou a espaçonave sobre as rochas, buscando um local nivelado. O rádio estala novamente, mas desta vez com a voz inconfundível e calma de Armstrong. A águia pousou. A tensão global deu lugar à euforia. Horas depois, às 2h56 da manhã do dia 21 de julho, horário universal, Neil Armstrong desceu a escada do módulo lunar. Ele plantou sua bota na poeira intocada de um mundo alienígena e proferiu as palavras que ecoarão pela eternidade. It's one small step for man, one giant leap for mankind. O garoto que empacotava pães em Ohio para pagar aulas de voo tornou-se o primeiro humano a caminhar sobre a Lua. Quando a Apollo 11 retornou com sucesso, Neil Armstrong não era mais um homem. Ele havia se tornado um deus aos olhos do público. Mas para um homem que valorizava o silêncio e o controle, essa fama global foi uma maldição. Ele não podia sair de casa sem ser assediado. Pessoas roubavam seu lixo para vender. Certa vez, até mesmo seu barbeiro vendeu tufos do seu cabelo. A pressão implacável de ser o primeiro homem sugou a pouca energia emocional que lhe restava. Ele se tornou recluso, fechou-se para o mundo e, tragicamente, fechou-se para sua própria família. Sua esposa Janet suportou o fardo de ser casada com um fantasma por décadas, um homem que viajou quase 400 mil quilômetros pelo espaço, mas que não conseguia cruzar a sala de estar para expressar os seus sentimentos. Após 38 anos de um casamento corroído pelo silêncio e pela sombra de uma glória indesejada, eles se divorciaram em 1994. A missão Apollo havia cobrado seu último pedaço. Neil Armstrong faleceu em 2012 após complicações de uma cirurgia cardíaca. Em seus últimos anos, ele encontrou alguma paz longe dos holofotes,
mas o peso da história nunca saiu de seus ombros. O homem que conquistou o universo passou a vida inteira tentando consertar as peças quebradas de seu próprio mundo. Ele encontrou a solidão perfeita na Lua, mas descobriu que na Terra a solidão é muito mais dolorosa. Se essa história mudou a forma como você vê esse herói do espaço, deixe seu like e inscreva-se em Lendas da Aviação.